Olá, turma do 7º ano. Eu sou a professora Carlúcia e vou estar conectada com vocês com a aula de Educação Física. Vamos começar? Nosso assunto é sobre esporte, especificamente futebol. Futebol é um espetáculo envolvente e emocionante. Quem nunca se envolveu, quem nunca se emocionou aí em casa? Eu sei que sim. Mas para iniciar, vamos fazer uma linda homenagem. Você lembra quem é essa pessoa? Maria Eduarda, a nossa raiz, a nossa referência. E o futebol coloca situações onde a gente possa ter determinação e sonhos, como Duda. Vamos conhecer um pouco sobre futebol. O futebol é um esporte mais praticado no mundo. Não é à toa que ele é chamado como fenômeno. Ele é contagiante e leva milhares de pessoas a se emocionarem, sendo suas lindas e belas jogadas, mas também a sua parte técnica para análise no futebol acontece através da técnica e da tática, armações táticas de forma eficazes e também das equipes condicionadas. No nosso dia a dia, o futebol ele propicia, certo? Várias atitudes e valores. Vamos conhecer? No futebol, a gente pode atribuir a autonomia, a união, o respeito, a liderança, a alegria, o prazer e a solidariedade. Falar sobre a linha histórica do futebol é você se questionar de como surgiu, ok? Até os dias atuais. Relacionado a isso, quase todas as culturas do mundo possuem alguma referência ao futebol. A gente não tem uma origem específica, porque tem vários registros onde marca essa essência, seja nos chineses, seja com os japoneses, seja com os italianos, seja com os gregos antigos. Então essa prática aí, contagiante e envolvente, ela não tem um registro específico onde se originou. Mas vamos refletir alguns registros que a parte atribui a esse esporte. Como surgiu o futebol? O futebol moderno, né, que é o futebol dos dias atuais, ele surgiu na Inglaterra, durante o século XIX. Mas relatos históricos apontam que já existiam práticas esportivas parecidas a ele, ok? Já o futebol foi introduzido no nosso país, no Brasil, no final do século XIX, por Charles Miller. Ele, por ser um estudante paulista, retornou, da Inglaterra para o Brasil por volta de 1894 e trouxe uma enorme bagagem, com a diversidade referente ao futebol. E essas diversidades atribuíam a bolas, a uniformes, a livros, a artigos, ok? Mas que também, atualmente, o próprio Charles Miller é considerado o pai do futebol. Para todo o esporte, e não seria diferente especificamente sobre o futebol, existem as técnicas e as regras, ok? Inicialmente, alguns estudos demonstram que o futebol ele não tinha um quantitativo específico de pessoa, um quantitativo de regras específicas e técnicas a realizar. E percebeu-se que ele estava perdendo a sua essência por se tornar um esporte muito violento. Se passou a fazer uma nova análise sobre esse esporte e aí vem surgindo até os dias atuais, como o próprio VAR. Então vamos ver. Falar sobre a técnica é uma das particularidades que envolve o esporte. É uma ação motora perfeita que propicia o maior nível de desempenho do atleta, das formas mais objetivas e econômicas possíveis. A técnica é comum a todos os atletas que fundamenta algum tipo de esporte. Mas também, como a técnica, existem também suas regras, especificamente do futebol. Assim como os demais esportes, o futebol também tem suas regras, certo?
O futebol é um esporte cujo é realizado em um campo de grama, certo? Apresentado em média de 90 a 120 metros de comprimento, de 45 a 90 metros de largura. É composto por duas equipes de 11 jogadores, certo? Onde ele tem o objetivo de marcar o máximo possível de gols. E também, como os demais esportes, ele, atribuído a jogadas violentas, pode ser punido com cartões, ok? Enquanto a duração, a partida dura 90 minutos, que pode ser dividida em dois tempos de 45, e as pausas também podem ser colocadas como um acréscimo no final do jogo, determinado pelo árbitro, ok? E caso, a gente sabe que o objetivo maior é a pontuação máxima feita pelos gols, caso haver o empate, essas decisões é atribuída aos pênaltis, para definir quem venceu. Como demonstra aí, ó, a gente fala sobre o futebol e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ele é manifestado, né, de várias formas diferentes. E aí está uma forma oficial, como foi colocado antes, né? Oficialmente o futebol é jogado em um campo de grama natural ou também sintética de forma retangular, com as medidas do terreno de 90 a 120, de 45 a 90 metros de largura. Assim como qualquer outro esporte, o futebol ele tem suas técnicas, ok? E as suas técnicas também têm suas características, como a condução, o passe, o chute, o drible, que também é conhecido como finta, e a recepção. Para a condução, a sua definição é o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a predominância ou a posse da bola. Para a condução, você pode locomover-se, mas você tem que estar próximo, junto, ok? Da posse da bola. Já o passe, ele também tem sua definição como um elemento técnico inerente ao fundamento de chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro. O chute, ok? É o ato de golpear a bola, desviando ou dando uma trajetória, estendendo ela parada ou em movimento. O drible, também conhecido como finta, vocês podem usar essas duas formas técnicas. É o ato de jogar, estando ou não de posse com a bola, tentando ludibriar o seu adversário. Já a recepção é uma característica mais diferente. É considerado, né, esse fundamento aparece na literatura com os seguintes sinônimos na nossa linguagem: o abafamento, o amortecimento, trava, domínio da bola, entre outros. E assim a gente encerra, pessoal, falando sobre futebol. Espero vocês na próxima aula com mais novidades.